Dotio vive com sua mãe nas terras de Eldemon, um mundo de fantasia onde quase todos os humanos possuem habilidades mágicas. E como sempre, existem lutas constantes entre as forças do bem e do mal nesse mundo. E esses conflitos em curso foram encerrados após a grande batalha que aconteceu 10 anos antes, onde as forças da luz derrotaram o príncipe das trevas de uma vez por todas. E depois disso corria o boato de que ele ainda conseguiu sobreviver a essa batalha intensa, e que ele estaria se escondendo enquanto planejava sua vingança. E enquanto isso, a Academia Celestial, que treinava estudantes para se tornarem mestres na arte da magia, tinha adiantado seu vestibular para muito mais cedo do que o normal. Eles começariam a se preocupar com uma ameaça iminente do mal, e eles então planejaram treinar e preparar os seus alunos para estarem prontos para a batalha que viria. E na história o Dotio faz parte de um clã chamado Mou, que por sua vez rivaliza constantemente com outro clã chamado Tau. Só que acontece que o Dotio é uma das poucas pessoas que nasceu sem poderes mágicos nesse mundo, o que meio que coloca ele como um fracassado nesse mundo aqui. Só que mesmo faltando a coisa mais importante para ele ser um líder do clã Tau, ele ainda sonha com isso de alguma forma, e ele deseja então se tornar o príncipe da luz para poder lutar contra o mal. E para isso o plano do Dotio é entrar na renomada Academia de Magia para aprender as habilidades necessárias para isso. E enquanto isso ele trabalha em um restaurante com a sua mãe ajudando no serviço e na limpeza. Porém muitas vezes ele passa o tempo narrando diferentes histórias sobre o passado da vila. E ele faz isso com muita empolgação e colocando bastante drama também. Outra coisa do Dotio é que ele afirma ser um dos descendentes do herói da grande batalha. Porém sempre que a mãe dele escuta ele contando essas histórias, ela interrompe ele e manda ele voltar ao trabalho. Só que dessa vez o melhor amigo dele chega no restaurante e ele mais uma vez começa a contar as suas mentiras. E ele anuncia a falta de poderes mágicos do seu amigo então, fazendo assim com que todos começassem a rir do Dotio ali. E aí a mãe dele vai e bate nele com uma colher e manda ele ir embora para fazer as entregas do restaurante. Sendo assim, os dois amigos saem juntos para começar a fazer as entregas. E durante o caminho eles vão discutindo o próximo vestibular enquanto caminham pelas ruas escuras. E aí o amigo do Dotio revela que ele está estudando para o vestibular há mais de 13 meses com mestres diferentes. Só que diferente do Dotio, ele não tem real interesse em ingressar na academia, porém ele está sendo forçado a fazer isso pelos seus pais. E assim, ao contar sobre os seus planos de comparecer ao exame, ele então o chama de estúpido e conta sobre a seriedade da avaliação e os perigos que acompanham esse exame, onde apenas os melhores usuários de magia seriam selecionados, e onde anteriormente 30% dos participantes teriam perdido a vida a cada rodada. E o pior de tudo é que sem magia o Dotio quase não teria chance nenhuma de passar de round. E enquanto eles estavam ali discutindo entre eles, de repente eles veem uns guardas perseguindo uma pessoa. Eles passam por eles a toda velocidade, então eles aproveitam a oportunidade para provar o seu valor e vão correndo atrás deles pela floresta como se eles soubessem o que estavam fazendo. O Dotio então se pendura na lateral de uma árvore e vê os 3 homens vestidos de preto, e ele presume que eles são espiões do clã Mou. E assim os homens desaparecem de repente na escuridão. Ele tenta procurá-los, mas em vez disso ele é levado até uma linda garota por um enxame de vagalumes. E essa garota está sentada no topo de vinhas verdes com uma luz verde radiante ao seu redor. E o Dotio não imagina nem que ela pode ser a espiã malvada e vai correndo até a garota. E aí os 3 homens de antes, que são guardas de Eldemon, chegam lá para prender a garota. Mas antes que eles possam fazer qualquer coisa, o Dotio todo emocionado sai correndo por ali e ativa todas as armadilhas. Ele então se coloca na frente da garota, que diga-se de passagem é uma moça muito bonita de cabelos brancos, e ele faz isso como se estivesse protegendo ela, porém os caras começam a falar pra ele que ele tá fazendo tudo errado, porque apesar de sua aparência fofa, ela era verdadeiramente perigosa. Só que a gente que vê anime sabe que nenhum bom protagonista de verdade dá ouvidos à razão. E o Dotio cumpre muito bem esse requisito, porque mesmo depois de ouvir os guardas, ele continua ali disposto a defender a garota como se ela fosse uma donzela indefesa. E o pior é que mesmo com o Dotio fazendo todo esse papelão, os guardas não podiam fazer nada contra ele, porque ele era um cidadão, então eles teriam que protegê-lo e não poderiam lançar nenhum feitiço contra ele. E eles ficam ali ouvindo todas as besteiras que ele está falando, e quando ele se vira, de repente ele dá de cara com uma planta demoníaca que a garota tinha convocado para atacá-los, antes de correr para a floresta. E aí a planta então começa a destruir todos os guardas e persegue o Dotio, empurrando ele e forçando ele contra o chão. E aí de repente ele ouve outra voz demoníaca falando com ele, e essa voz pergunta a ele se ele quer ter poderes. E bom, isso era tudo que ele sempre quis, então ele imediatamente aceita. E depois disso ele fica cheio de poderes demoníacos que ele usa para acabar com o monstro antes de cair no chão. E enquanto isso a garota, que agora a gente descobre que se chama Rue,
continua fugindo para a floresta até que é parada por outro membro do clã Mou. E esse cara que para ela é o tipo de personagem que só pela aparência a gente já sabe que ele não é do bem. E isso logo se confirma quando o cara pergunta pra ela o que ela tinha descoberto sobre o clã Tal. A Rue então responde e diz que os seguranças tinham sido aumentados durante o vestibular, o que significava que eles deveriam estar esperando a presença de alguém importante para aquele ano. E o homem então atribui a ela a nova tarefa e pede para que ela se disfarce de menino, para que ela possa se infiltrar no exame e destruir tudo por dentro. Em seguida ele dá a ela uma capa especial para mudar a sua aparência e ele vai embora. E aí o Dottie acorda no dia seguinte em sua própria cama. E logo cedo a mãe dele já começa a esculachar ele por ele ter atrapalhado todas as entregas do restaurante na noite anterior. Pois é, Dottie, quem mandou pagar de herói ainda foi e salvou a vilã. E aí a gente descobre que o Dottie só acordou na própria cama porque na verdade a mãe dele tinha encontrado ele enquanto ela estava procurando saber sobre as suas entregas do restaurante. E aí por acaso enquanto fazia isso ela acabou encontrando o seu filho jogado pela floresta e resgatou ele. E aí enquanto os dois estão ali brigando, a mãe do Dottie diz pra ele que ela arranjou um encontro pra ele. Só que o Dottie não fica nada feliz ao ouvir aquilo e ele revela pra sua mãe que ele está pretendendo fazer o exame da academia de magia. Só que a mãe dele não tá nada disposta a deixar ele fazer o exame da academia. E ela, pra impedir o Dottie de fazer o exame, prende o próprio filho de cabeça pra baixo amarrado a uma viga. Ela sai dali dizendo que vai comprar comida para os visitantes e ela fala pro Dottie ficar ali bonzinho esperando a sua pretendente. E assim, minutos depois, aparece na porta do Dottie um cara do tamanho de um armário bem peludo. Porém, esse cara por algum motivo tá usando um vestido e ele é a pretendente do Dottie. E aí a gente percebe que a mãe do Dottie não deve gostar muito dele mesmo pra arranjar uma pretendente dessa pro próprio filho. E aí enquanto o Dottie tá ali conhecendo um pouco melhor a sua pretendente gorila, de repente o seu melhor amigo aparece na porta de sua casa. E ele começa a rachar o bico e rir da situação do Dottie com aquela namorada gigantesca. E aí depois de rir mais um pouco da cara do seu melhor amigo, os dois conseguem finalmente escapar e vão em direção ao exame. E enquanto eles corriam, o Dottie acabou esbarrando justamente com a Rue. Porém ele não reconheceu a garota porque agora ela já estava na sua forma de garoto. E quando a Rue se levanta, ela está bem irritada. Ela então vai para o portão do exame e assim que ela o atravessa, ela também sela o portão para que os garotos não possam entrar. Só que o Dottie e o seu amigo loiro aguado ainda conseguem dar um jeito de entrar de outra forma no exame. O Dottie discute com a garota por ter trancado ele pra fora, mas então o cara aguado chama ele e fala pra eles irem logo se inscrever pra eles não perderem o exame. Os candidatos de Eldemon então se reúnem em torno de um professor e começam a ouvir as instruções do exame. O teste é para a divisão psíquica da Academia Teal, e é informado então que as duas primeiras rodadas seriam conduzidas externamente em suas áreas individuais, enquanto para o terceiro turno eles retornariam à academia. E assim, depois de passar todos os 3 rounds, os participantes receberiam um certificado básico, indicando que eles eram mestres do Eldemon, que era o primeiro passo para se tornar um lutador Eldemon profissional. E assim os dois amigos examinam a sala para verificar todos os outros participantes e dar uma boa olhada em quem vai estar concorrendo contra eles. E eles percebem que muitos deles ali eram cidadãos de renome que já treinavam há anos como mestres Eldemon, e por isso eles já tinham aprendido diversas habilidades mágicas. Porém a tagarelice deles ali fica constante e eles acabam chamando a atenção do professor enquanto ele está explicando. Logo o professor se vira pra eles e dá logo uma prensa neles, mandando eles ficarem quietos. E nessa hora que o professor se vira pra brigar com eles, acaba que todo mundo bate os olhos no Dottie. E aí geral já se lembra dele como o filho da dona do restaurante que estava sempre contando histórias mentirosas, falando de aventuras que nunca tinham acontecido, um monte de balela. Todos começam a rir do Dottie depois disso, mas a professora pede para que eles fiquem quietos. E ela então anuncia que apenas as primeiras 200 pessoas a completarem as tarefas passariam no exame, e todo o restante seria mandado para casa depois. E aí um portal para a floresta de exame se abre e todos ficam enlouquecidos com aquilo. Eles então estão se aproximando para abrir caminhos para si mesmos. Porém, enquanto todos estão correndo em direção ao portal, a Rue acaba esbarrando no Dottie para tentar fazer com que ele não atravesse o portal. Só que aí o seu amigo loiro aguado vai e ajuda o Dottie a se levantar e eles atravessam junto o portal. Quando eles chegam na floresta, eles precisam caçar um monstro para provar as suas habilidades aos professores e mostrar assim que eles eram dignos de entrar na Academia de Magia de Eldemon. Sendo assim, enquanto o Dottie está rastejando pelo chão tentando encontrar o monstro, ele de repente avista um casal de flamingos ou sei lá que bicho é esse que estava namorando, e eles não ficam nada felizes ao serem interrompidos. Porém esse é apenas o começo dos problemas do Dottie, porque do nada vários candidatos começam a correr na direção do Dottie, bem na direção oposta que ele estava indo. E aí a gente vê que do nada aparece bem diante dele um tigre branco gigantesco, e por algum motivo quando esse tigre olha pro Dottie parece que ele
não vê nada além de um pacote de nuggets. Assim, o tigre parte pra cima do protagonista e acaba ferindo a sua perna. O Dottie agora não está conseguindo se mover direito e parece que vai ser o fim pra ele. Porém, quando o tigre está prestes a fazer a sua refeição, de repente uma marca verde, uma runa mágica aparece nas costas do Dottie. E após ver essa runa, por algum motivo, o tigre parece ficar enjoado e até perde o apetite. Ele então se vira e vai embora do nada, e o Dottie fica ali sem entender o que está acontecendo. Pois é, o protagonismo brilhou e ele foi salvo por uma runa que ele não fazia ideia que ele tinha. E ainda tudo melhora pra ele porque de repente aparece ali uma garota bem bonitinha de cabelos rosas. E essa garota então se oferece para ajudá-lo com seus ferimentos. E ela então começa a utilizar a sua magia para curar os ferimentos do Dottie. Eles começam a conversar e a gente descobre que o nome da garota é Shia. E aí ela pergunta ao Dottie se era verdade que ele desejava ser o próximo líder do seu clã. Porém, antes que o protagonista possa responder, a conversa é interrompida por Xiong, que chama a Shia para ajudar a sua equipe e diz para ela não se misturar com aquelas gentalhas. E depois disso, os alto-falantes do exame anunciam que 191 alunos já tinham sido aprovados, o que significava que restavam apenas 9 vagas para a escola de magia naquele ano. E o Dottie se desesperou ao ouvir aquele anúncio porque ele começou a pensar na sua vida que ele teria que voltar caso não fosse aprovado, pois ele teria que voltar a trabalhar no restaurante e teria que aceitar a sua pretendente gorila que a mãe tinha arrumado. E como pouca coisa poderia ser pior do que esse destino pra ele, ele então decidiu agir. Ele tinha que encontrar um monstro para derrotar de todo o jeito. Só que o problema era que depois que aquela runa misteriosa tinha aparecido em suas costas, por algum motivo todos os monstros estavam fugindo dele. Percebendo isso, ele decidiu bolar uma estratégia para utilizar isso ao seu favor. Então ele bolou uma armadilha para atrair o tigre até ele. Porém, quando o tigre percebeu que se tratava do Dottie, ele tentou fugir mais uma vez. Só que dessa vez o Dottie já estava esperto e tinha bolado uma armadilha e conseguiu capturar o tigre. A prova já estava acabando, então o Dottie saiu correndo para conseguir atravessar o portal junto dos aprovados. Ele gritou para que esperassem por ele e quando ele atravessou, ele mostrou a criatura que ele tinha capturado. Porém, o tigre que antes era tão assustador agora não passava de um gatinho fofo por algum motivo. E aí, mais uma vez, todo mundo começou a zombar do Dottie, falando que ele era ridículo, que era o monstro que ele tinha capturado e tudo mais. Porém, a instrutora conseguiu ver no tigre que havia um feitiço que estava mudando a verdadeira forma dele. E ao ver aquilo, ela sabia que aquilo indicava que alguém estava tentando sabotar o exame, indicando que deveria haver algum espião ali. E como a professora tinha percebido que algo realmente estava errado, ela decepcionou todos e informou que o Dottie tinha sido aprovado. Diversas pessoas não ficaram nada felizes com aquela decisão, mas é isso, não tinha o que fazer. E bom, conforme a instrutora havia revelado, tudo aquilo ali só tinha acontecido porque havia um espião na prova. E por mais que eles não saibam quem seja, a gente que tá assistindo sabe que essa espiã é a Rue. E agora a gente sabe também que por algum motivo a Rue quer impedir o Dottie de entrar na academia de magia. Lembrando também que mais cedo ela tinha fechado a porta do exame bem na cara do Dottie e do seu amigo loiro aguado para impedir eles de fazerem o exame. Então assim, aquela não era já a primeira tentativa da Rue de impedir o Dottie de entrar na escola de magia. Só que felizmente pro nosso protagonista, sua rival ainda não tinha tido sucesso na sua missão. Bom, depois que a primeira etapa foi concluída, os professores então abriram outro portal e conduziram os alunos ao segundo turno, que agora aconteceria em uma ponte antiga. E o objetivo nessa segunda rodada era testar as habilidades deles, e então os primeiros 50 alunos que chegassem ao outro lado da ponte antes do amanhecer avançariam na prova. E assim muitos dos estudantes correram para a ponte assim que a rodada começou, sem pensar, e logo todos eles foram desaparecendo um por um em meio a uma neblina assustadora. Enquanto isso, o resto dos alunos esperou a professora sair e depois a seguiram. Só que logo eles perderam a noção porque ela se movia rápido demais para eles. E assim, ao atravessarem, eles encontraram um grupo de estudantes que estava correndo primeiro. E eles estavam desmaiados na ponte, eles faziam parte do grupo que tinha saído correndo emocionado. E a Rue então começou a ver criaturas estranhas que pareciam cães, só que eles tinham tentáculos em vez de pernas e estavam rastejando em sua direção. E ela, agora que estava como garoto, tentou utilizar a sua magia para se defender e afastá-los. E a gente percebe então que essas criaturas dependiam do sentido de audição para se mover de acordo com o som. E a Rue planejava utilizar isso para sabotar o Dottie naquela segunda etapa. E assim o resto dos alunos vai chegando ao meio da ponte e também se depara com centenas daquelas criaturas. Shia e seu grupo criaram uma barreira protetora ao seu redor para se defenderem dos monstros. Enquanto os dois amigos estavam acertando as criaturas com as facas, ela ficou ali percebendo que eles só atacavam quando havia barulho. Pois é, além da Shia ter as suas magias de cura, ela também é uma garota bem inteligente. E depois que ela percebeu isso, então o seu grupo começou a se mover agachado para tentar evitar fazer barulho.
E bom, o plano funciona perfeitamente bem até que uma enorme estrela verde aparece acima deles e assim uma criatura gigante com tentáculos irrompe da ponte. Eles tentam ficar em silêncio e passam a rastejar pelo gigante. Só que agora isso não funciona e um dos alunos acaba sendo atingido diretamente. Os três então ativam suas barreiras protetoras mais uma vez. E o loiro aguado começa a atirar suas facas nele. Porém eles não conseguem causar nenhum dano na criatura e apenas irritam ela. E então a Shia e a sua amiga tentam combar os seus ataques para tentar causar algum dano na criatura. Porém elas também acabam não tendo sucesso nenhum nisso. E aí o monstro ativa uma magia de repente que transforma todos ao seu redor em pedra. Os únicos dois que não se transformaram em pedra foram aqueles que estavam dentro da barreira protetora. E assim a criatura agarra eles e tenta sufocá-los envolvendo o seu corpo com seu tentáculo. E o Dachio acaba desmaiando por um segundo e quando ele acorda ele encontra-se flutuando em outro reino. E mais uma vez a mesma voz demoníaca de antes aparece. E ela volta a falar com ele novamente por trás de um selo mágico gigante. E o demônio diz a ele que seus poderes agora tinham sido selados em seu corpo por pessoas há muitos anos. E que se ele ajudasse ele a quebrar aquele selo, ele receberia um poder grande, capaz de ajudar os seus amigos na ponte naquele momento. E a criatura diz que tudo o que ele precisa fazer para ter esse poder é tocar o selo e libertá-lo. E o Dachio, como não tem muitas opções, quase faz o que a criatura manda. Porém ele para um pouco e começa a pensar se aquilo ali não poderia ser algum truque. E o demônio então insiste, mostrando a ele o verdadeiro poder que ele poderia possuir se fizessem aquela parceria. E isso acabou sendo suficiente para fazer com que o Dachio tocasse o selo. Pois é, se você achou que o protagonista ia ser racional, você estava errado. E por um segundo eu confesso que eu também achei. E assim, com um poder recém-adquirido, ele se liberta do gigante e destrói o seu corpo. Infelizmente, o que ele não sabia é que o demônio que ele tinha libertado era o próprio Rei Demônio. Era o príncipe das trevas que agora estava possuindo o seu corpo. Ele absorve a alma roxa do monstro caído e então ataca a Shia em seguida. Ela até tenta se defender, porém ela não é párea para o Rei Demônio e acaba sendo derrotada. Os professores veem uma grande explosão acontecer na ponte e percebem que algo tinha dado errado. E eles chegam lá bem a tempo e o chefe da academia então atinge o corpo do Dachio, ativando assim um feitiço para prender de volta o Rei Demônio em seu corpo. Depois disso eles então apagam as memórias de todos os alunos e planejam vigiar melhor o Dachio. E como a criatura gigante havia sido morta, o feitiço da pedra nos alunos acabou sendo revertido. E eles foram começando a voltar à vida um a um. E todos estão muito confusos com o que realmente tinha acontecido. E para deixar tudo ainda mais confuso, quando eles olham, eles veem que o Dachio e a Shia estão ali jogados sem roupa nenhuma, caídos. Ambos estão desacordados, e então o loiro aguado vai correndo pro Dachio para ver como está o seu melhor amigo. E bem nessa hora então o Dachio já desperta em grande estilo, já acertando um golpe bem na cabeça do amigo. E o Dachio então revela que ele não se lembra de nada que havia acontecido ali na ponte. Ele nem sabia o que ele estava fazendo ali com a Shia no final das contas. Só que isso dele estar ali com a Shia e os dois sem usar nada no corpo, acabou pegando mal e deixou um dos amigos da Shia bem enciumado e ele então foi tirar satisfação com o Dachio. Porém o Dachio garantiu que não tinha acontecido nada e que ele nem se lembrava de como eles tinham ido parar ali. Vocês sabem, né, como aquele ditado diz, o que acontece em Vegas fica em Vegas, né? Inclusive, se você assistiu até aqui, eu quero que você comente aqui que o Dachio é o herói de Vegas. Porque o cara do nada acordou com a mina do lado dele, os dois não estão usando nada e ele nem lembra o que aconteceu. Pode ter mais vibe Las Vegas do que isso? Eu acho que não, né? Então deixa um comentário bem aleatório aí falando do herói de Las Vegas que a gente vai bugar todo mundo que chegar aqui no vídeo. A galera vai chegar e ver um monte de comentários sobre herói de Las Vegas e não vai entender nada. Deixa esse comentário aí que isso daí vai acabar sendo bem engraçado, depois vocês voltam aqui pra ver os comentários. E bom, enquanto o namoradinho da Shia tava ali todo pistola com o Dachio brigando com ele, de repente chega a professora ali pra botar a ordem na bagaça. E ela diz então que aquela criatura gigante que apareceu ali não fazia parte do exame. E que como aquele incidente tinha colocado a vida de todos na ponte em perigo, ela decidiu então que todos que tinham lutado ali contra aquela criatura seriam aprovados para entrar na academia. E a professora também revela que vai ficar esperta com um possível espião que está metido ali no grupo. O Dachio então fica feliz ao ouvir aquilo porque aquilo significa que ele não vai precisar voltar pro restaurante nem pra sua pretendente gorila. E assim todos comemoram quando um portal se abre e esse portal dessa vez leva para a Academia de Magia de Eldemon. Porém, enquanto todos os alunos estão ali felizes com sua nova conquista, uma pessoa está bem infeliz. E a gente vê que a Rue não está nada satisfeita por não ter conseguido eliminar o Dachio mais uma vez.
Pois é, Dot, você mal sabe, mas muita coisa ainda te espera com essa 10/10 que você foi inventar de salvar no começo do anime, viu? Mas bem, a gente vai parando aqui a primeira parte desse recap, eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o seu like e também de se inscrever aqui no canal. Este foi o último recap aqui do ano, provavelmente, então eu quero agradecer vocês pela parceria em todo esse ano. E eu prometo que em breve eu vou trazer outro recap muito épico pra vocês se divertirem, demorou? Por hoje é só, muito obrigado por terem assistido, obrigado por serem otakus incríveis, obrigado por estarem sempre comigo. Lembre-se que eu estou sempre com vocês e até o próximo vídeo que vai sair muito em breve, eu prometo. Valeu, tchau, tchau!